Oi, meus amores, tudo bem por aí? Como é que vocês estão? Ficando em casa? Estão se cuidando? Tá tudo bem? Tá dando tudo certo por aí? Vocês estão precisando de ajuda? Tô achando vocês tão quietinhos. Aí eu achei melhor pegar e fazer um videozinho pra vocês, né? Pra gente dar uma olhada na questão da entrega dos registros das aulas do Centro de Mídias. Eu vou considerar que vocês estão nesse momento fazendo as tarefas que eu estou encaminhando e que está fazendo a tarefa e que está tudo ok, que vocês estão fazendo bonitinho. Agora a gente precisa alinhar o registro da aula do Centro de Mídias, tá bom? Então, para isso, eu vou modelizar. Eu vou fazer aqui do lado, como se fosse o meu caderno, e aí eu gostaria que os registros de história fossem feitos desta forma, tá joia? Já mandei algumas mensagens para vocês falando sobre isso, mas mesmo eu mandando a mensagem, vocês não fizeram. Então eu vou colocar aqui para vocês e eu vou pedir, por favor, eu vou compartilhar esse vídeo de alguma forma e você vai ter que mostrar para mim que você assistiu. Por quê? Porque a gente está enviando mensagens para vocês e vocês não estão respondendo. Eu mando uma mensagem no meio da minha mensagem para vocês tomarem alguma ação depois que terminarem de ler todo o meu texto e vocês não estão mandando, então quer dizer que vocês não estão lendo as mensagens que eu estou mandando para vocês. Como é que eu quero que faça o registro do Centro de Mídias, né? Eu abri o slide de uma aula. Então vocês vão fazer o seguinte, quando eu mostrar o dia, tal, vocês vão abrir o caderno de vocês e vão olhar se o registro que vocês fizeram está próximo do registro que eu estou fazendo aqui. Eu vou pegar uma aula do 8º ano para modelizar. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer, conforme a gente colocou no próprio roteiro, é você colocar a data, né? Então, você vai pôr o dia da aula. Você precisa pôr o tema da aula. A data não é a data do dia, é a data do dia que passou a aula. O tema da aula. E aí, atividades. E depois das atividades, você vai colocar o que eu. Essa forma de fazer já está falada lá no roteiro. Todos os professores estão encaminhando roteiros para vocês, todos os professores estão encaminhando roteiros da nossa escola para vocês, estou falando assim especificamente para os meus alunos. Pode ser que alguém esteja assistindo só para ver como que vai organizar o caderno, e tá tudo bem também. Seu professor vai gostar se você assistir e organizar desse jeito que eu vou mostrar. Eu abri uma aula do Centro de Mídias, vamos passar os slides. Ó, a aula é mercantilismo, passar tema. Essa aula é a parte 1. Então, essa aula sobre mercantilismo foi no dia 10/2. Então, eu vou colocar aqui, ó, 10/2, dia 10/2, mercantilismo. Atividades. Vou te ensinar a ver os slides da aula. Tá bom? Como que você faz para pegar o slide? Então, você vai selecionar seu ano e série. No meu caso, eu vou pegar anos finais. Vou selecionar o 8º ano, que é a série que eu estou acompanhando. Não vou colocar data. Componente curricular que eu estou fazendo agora é História. Então, eu vou clicar em História, não vou selecionar nem assunto, nem habilidade, nem a data, e vou mandar pesquisar. Ao realizar a pesquisa, o Centro de Mídias me traz todas as aulas que tem no período, e olha que interessante, hoje é dia 26/2 de 2021. A aula do dia 3/3 e a aula do dia 5/3 já estão disponíveis aqui. Então, eles prometeram que eles colocariam não o vídeo da aula, mas a aula, os slides da aula com uma semana de antecedência para a gente poder acompanhar. Então a gente consegue ver esses slides. Mas eu vou lá no mercantilismo, que foi mercantilismo aula do dia 10. Vou dar play. Quando eu dou play, eu vou para a página dessa aula. Eu não dou play na aula. Na página dessa aula, aqui em anexos, esse ID, ele é o PowerPoint da aula, que é esse material aqui que eu estou mostrando para você. Primeiro, eu vou olhar o PowerPoint para ver quais são as atividades. E eu já vou deixar no meu caderno essas atividades copiadas, para quando eu assistir o vídeo, eu só responder as atividades. Professora minha xará, Janaína.
Aí ela coloca habilidades do currículo, então caracterizar a ação dos europeus e suas lógicas mercantis visando o domínio do mundo atlântico. Objeto de conhecimento, lógicas mercantis e o domínio europeu sobre mares e o contraponto oriental. Aí ela pergunta assim, ó, quais elementos da obra caracterizam o mercantilismo? Isso é atividade. Toda pergunta feita é uma atividade. Então eu vou registrar. Quais, né? Então, quais elementos da obra caracterizam o mercantilismo? Essa vai ser uma pergunta disparadora. Ele vai perguntar, vai pedir para você analisar essa imagem durante a aula. Ela vai dar um tempo para a aula, para você dizer quais são os elementos que caracterizam o mercantilismo. Já adiantando um pouquinho, a questão do porto, né? A gente olha a imagem, vê que é uma imagem, são construções mais antigas. Os barcos que são veleiros, barcos movidos a velas, né? As pessoas aqui no porto. Aí a gente vai olhar a legenda do quadro. Quadro de Claude Lorrain, que representa um porto do mar francês em 1638, século 17, no momento fundamental do mercantilismo. Então, o porto, o barco, o comércio, né? As pessoas aguardando para esses navios chegarem. Tudo isso são elementos que caracterizam o mercantilismo. A gente vai assistir a aula e aí nesse ato de assistir a aula vocês vão respondendo. Agora a gente só vai registrar as atividades. Aí ele vai ter uma explicação do que é mercantilismo e aí ele vai colocar balança comercial favorável, pacto colonial e protecionismo. Depois ele vai colocar intervenção do Estado, monopólio, metalismo e manufaturas. Eu vou vir aqui e vou pensar o seguinte, eu lembro ou não lembro o que são essas coisas? Se eu não lembro, eu vou fazer um resuminho para eu poder pegar e poder estudar para a prova. Então, o que eu vou fazer? Vou colocar aqui, ó, balança comercial favorável. Isso você está escrevendo lá no teu caderno. Vou pular 2, 3 linhas. Vou pôr pacto colonial. Vou pular 2 ou 3 linhas. Vou pôr protecionismo. Vou pular 2 ou 3 linhas. Vou pôr intervenção do Estado, monopólio, metalismo, manufaturas. Eu não sei ainda o que eles vão falar na aula sobre isso. Mas eu sei que esses temas vão ser abordados, então eu vou pular 2, 3 linhas e vou deixar um espaço para escrever, para registrar o que significa cada um desses conceitos, porque a gente vai usar na sala de aula depois, a gente vai usar na hora da avaliação, então a gente deixa aqui reservado. Aí o próximo tema é especiarias, fala das especiarias, mostra a imagem de especiarias. Aí ele vai falar do domínio europeu sobre os mares. Aí ele vai mostrar 2 rotas, vai falar dessas rotas, vai mostrar uma outra imagem. Não vamos nos atentar ao que é o conteúdo, vamos ver o registro de atividade. Aí vai falar dessa imagem e vai falar do pacto colonial. O pacto colonial eu já coloquei ele aqui em cima, eu já falei do pacto colonial aqui em cima. Então, aqui esse desenho, essa imagem, ela vai só explicar o que é o pacto colonial. Então, isso é o registro, porque aí acabou as páginas, acabaram todos. Então, tá. Então, o que é atividade no centro de mídias? Quais elementos caracterizam o mercantilismo? Vai pular ali umas 3 linhas e aí na outra tela que mostra balança comercial favorável, pacto colonial, protecionismo, intervenção do Estado, monopólio, metalismo, manufatura. E aí o que eu aprendi, que é o momento que eu faço um parágrafo para entender o para eu ver se eu realmente compreendi aquele assunto. Fiz esse registro no meu caderno, aí eu vou lá na aula. Vou abrir a aula pelo Centro de Mídias. Aqui no Centro de Mídias, nesse momento, que é dia 26/2, quando a gente dá play no Centro de Mídias, ele não tá passando vídeo. Eu não sei por quê. O que a gente vai fazer? Dá uma pausa aqui e vai lá para o YouTube. E você vai colocar, no caso, eu estou falando com os alunos do 8º ano, então vou pôr Centro de Mídias
8º ano, aula do dia 10/2. Vou pôr história também, que fica mais fácil de eu achar. 8º ano, 10/2, história. A aula era do dia 10 mesmo? É, dia 10/2. Então, vamos colocar aqui. Então, começou a aula, certo? Agora, a gente vai assistir essa aula e, de acordo com o que a gente vai assistir, a gente vai responder aquelas atividades no caderno. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou passar e adiantar o vídeo um pouquinho, vou fazer alguns cortes e na hora que ela abordar esses temas que a gente colocou no caderno, aí eu vou pegar e vou fazer o registro junto com você. Mercantilismo. Essa parte do contraponto oriental, nós vamos trabalhar em uma... Para começar a aula, eu sempre trago aqui uma análise de fonte. Então, eu trouxe para vocês essa fonte, dá uma olhadinha. Então, vamos lá. Eu trouxe para vocês uma imagem que ela representa um porto, né? É um porto no mar francês do século XVII. Então, eu vou lá, ó. Quais elementos caracterizam o mercantilismo? Então, se trata de um porto, que as coisas vinham tudo pelo mar, né? Eu vou pôr um pouquinho mais adiantada a velocidade. Então, vamos começar assim, ó. Olha só, pessoal. Como foi o começo, né? O que causou aí... E eu vou registrando aqui do lado conforme ela fala. Vamos fazer essa apresentação, tá bem? A professora fica à vontade para falar acerca disso. Pode mostrar a imagem. Pode mostrar. Ah, ensinou a gente aqui que era só fechar e abrir de novo. Eu fiz isso e o meu teto. Ah, que bom, porque essa imagem é muito bonita. Então, eu vou deixar com vocês aí 2 minutos. Quais elementos da obra caracterizam o mercantilismo? Lembrando, 8º ano, que essa habilidade é uma habilidade de transição. Então, é um assunto que vocês viram o ano passado. Nós estamos retomando. 2 minutinhos e volto com vocês. O navio. Luiz Gustavo Navios. A Procélia, da escola Afonso Pena. O Bruno respondeu navios. Bom, eu vou pedir para o pessoal de rancharia responder o que os 2 alunos lá também têm para trazer para a nossa imagem. Olha só, pessoal, todas as respostas estão bastante corretas. Então vamos pensar aqui, ó, o mercantilismo. Esse é o nosso objeto do conhecimento, tá bem? Então eu coloquei para vocês um pequeno texto. Caracterizou-se por uma forte intervenção do Estado na economia. Constituiu em uma série de medidas tendentes a unificar o mercado interno e teve como finalidade a formação dos Estados fortes nacionais. Pessoal, olha só, vocês se lembram que nós tivemos aí o final? A gente tinha feito aquela análise de imagem, colocou as informações, aí a professora continua falando, aí ela mostra um texto, ela traz um texto sobre o mercantilismo, e aí a aula segue. Eles têm um imperador não, desculpem, eles têm um rei absolutista. O que significa esse rei? A gente vai falar sobre essas práticas, certo? Então vamos lá, o mercantilismo, que é o nosso objeto de conhecimento, algo que vocês já viram no ano passado. Uma das características, né, do mercantilismo é a intervenção do Estado. Pessoal, intervenção, vocês já sabem aí que tem a mão do rei, né? Nós temos um soberano que está intervindo no Estado. Esse Estado moderno, ele vai ser controlado por um rei. Então ele tem total poder sobre todas as decisões daquele Estado, ok? Mais uma tela, olha lá. Balança comercial favorável. E aí que entra a professora Fernanda. Vamos falar sobre balança comercial favorável, e aí eu vou explicar um pouco do que é o superávit. Então nós temos aqui, olha, a professora Fernanda, ela preparou esse, quer falar um pouco da balança que você preparou para os alunos? Vamos lá, é um mão na massa super rapidinho. A gente fez uma balança com um cabide barbante, com um potinho de plástico, precisa ser transparente. Furamos as quatro ladinhos, prendemos, super simples, e aí a gente arrumou esse suporte, mas não precisa, tá? Você pode colocar no dedo mesmo, no cabide, que ele vai pesar direitinho. É só pra gente ter uma ideia do que é mais pesado, o que é mais leve. Ele não vai medir direitinho, tá? Mas dá pra gente ter uma ideia. Então, antes que nós façamos a prática da balança comercial favorável, eu coloquei mais uma tela pra vocês, dá uma olhadinha. Metalismo, tá bem? Então, voltando aqui pra nós. A professora Fernanda, ela tem aqui 2 países, país A e país B. E a professora Fernanda, ela tem também ouro e prata. Então, o que é metalismo? Acúmulo de metais preciosos. E a professora Fernanda tem aqui ouro e prata. Estou rica. Turma, como que eu fiz as minhas pedrinhas de ouro e prata aqui, ó? A pedrinha de prata eu fiz com papel alumínio, aquele papel de cozinha mesmo, sabe? Que embrulha comida. O papel de ouro é papel de presente, turma. Cola papel de presente. Peguei umas pedrinhas na rua e fiz, tá? Aí eu tô rica de ouro e prata. Muito legal. Então vamos explicar aí o que é a balança comercial favorável, o metalismo, superávit, tudo com essa engenhosidade aqui da professora Fernanda. Então temos o país A e o país B, certo? Bom, vamos supor, isso aqui a gente precisa explicar do ponto de vista de importação e exportação. Quando eu importo, eu estou comprando. Quando eu exporto, eu estou vendendo. Quem vende mais, lucra
lucra mais e tem superávit, certo? Então, vamos explicar isso na prática. Olha só, o país B, ele vai vender muito, e esse país B, ele vai vender e vai acumular metais. Olha lá. Então, a balança, ela está favorável para o país B, pois esse país, ele acumulou muitos metais e a sua balança está favorável. Nós temos aqui um belo de um superávit, né? Mas vamos pensar o seguinte, esse país B, ele não tem tudo lá. Não é possível que esse país tenha todos os produtos necessários para a sua existência. Então, ele vai ter que comprar de outro país que a gente vai chamar país A. Então, ele vai comprar. Ele compra. Quando ele compra, ele está importando, né? Quando ele importa, ele manda, pode colocar, ele manda lá a sua prata para outro país. Agora eu vou perguntar para vocês, dá uma olhadinha aqui na balança. Eu até vou voltar com os alunos lá de lancharia para eles me responderem. Da forma que está, pessoal, a balança comercial, da maneira que está, o superávit, que é o lucro, é de qual país? Do A ou do B? É o país B? A professora vai dando aula e ela fala o que é importação, que é compra de produto, exportação, é vender os produtos, né? Vendendo os produtos, superávit é o lucro. O que é a balança comercial favorável? Quando um país mais exporta, ou seja, mais vende do que importa produtos. Então, por exemplo, se a gente pensar na Inglaterra do século XVII. A Inglaterra do século XVII, ela vendia tecido para todos os lugares. Então, ela exportava muito tecido. E os países que compravam esses tecidos, importavam os tecidos. E aí, vamos pensar que, de repente, um grupo na China começa a produzir muito tecido também, mas eles gostam bastante dos tecidos da Inglaterra. Aí o que o governo faz? Coloca os preços dos tecidos chineses, o governo chinês coloca o preço dos tecidos chineses num preço muito baratinho, um preço assim que o produtor ganha vendendo e que fica mais barato do que você importar o produto que vem da Inglaterra. Quando o dinheiro do país fica dentro do país, a gente tem o superávit, né? O dinheiro ficou dentro do país. E aí a gente está comprando menos produto. Então a balança comercial é favorável por quê? Porque a gente pode vender muito se quiserem comprar, mas a gente vai comprar pouco. Então, essa é a ideia de balança comercial favorável. Então, a gente mais exporta do que importa. E isso é muito interessante, esse negócio do dinheiro ficar dentro do país, porque hoje, por exemplo, quando você vai para a Espanha e você compra alguns produtos na Espanha, quando você chega no aeroporto, por exemplo, de Madrid, você vai em um local, você guarda as notas das compras que você fez, e aí você vai em um local no aeroporto, e nesse local você apresenta as notas, e esse local devolve os impostos que você pagou na compra. Porque você está indo embora do país, né? Então, o valor que seria dos impostos arrecadados para fazer melhoria no país, eles te devolvem parcialmente. Isso é muito legal. Isso acontece dentro do próprio aeroporto. Quando a gente pega e faz o dinheiro circular dentro do nosso país, tudo acontece de uma forma melhor. Então, quando a gente fala assim, eu vou comprar um produto importado, porque o produto importado é mais legal e não sei o quê, a gente está deixando de investir no nosso próprio país. Nós poderíamos ter produtos também muito legais se a gente investisse nas mercadorias do país. Quando a gente compra o nacional, quando a gente compra o da região, quando a gente compra do artesão que trabalha no nosso bairro, a gente está movimentando o dinheiro ali naquela região. Então, uma dica para vocês, vamos repensar a questão da compra. Quando a gente for comprar alguma coisa, observar se não tem a possibilidade de a gente comprar o nacional. Isso é o protecionismo, tá? Já vou responder a de baixo. O que é protecionismo? É dar preferência para a compra de produtos locais.
Vou ver isso, vou confirmar a partir do vídeo da professora, ok? Mas aí a gente segue. Vamos mais um pouquinho. Pacto colonial. Na próxima aula, que nós teremos 2 aulas sobre mercantilismo, eu vou falar muito mais sobre o pacto colonial. Mas assim, ó, vamos pensar assim. Existe uma colônia, existe uma metrópole. Um exemplo de colônia. O Brasil foi uma colônia de uma metrópole que foi Portugal. Então, o que é o pacto colonial? A colônia, ela só pode ter relações comerciais com a sua metrópole. Olha lá, protecionismo. Tá vendo essa balança aqui? Sabe quando a professora, ela foi colocando aqui as pedras? Olha só, esses soberanos, esses reis absolutistas, eles protegiam o seu Estado. Então, para proteger o seu Estado, o que eles faziam? Por que eu tô com um imperador na cabeça, gente? Quando um rei absolutista, ele cria algumas taxas alfandegárias para que o seu Estado tenha muito mais acúmulos de metais preciosos. Então, ele cria uma série de taxas alfandegárias, né? E aí, a balança comercial fica sempre com superávit para o país dele. Então, neste caso, o protecionismo é isso. Taxas alfandegárias para que essa balança fique sempre favorável para o meu Estado, para o meu novo Estado, né? Para essa minha parte aqui da Europa. Mais uma tela. Eu vou fazer chocolate, certo? Só que assim, o meu chocolate, só eu posso vender para a minha colônia. Eu sei que você faz chocolate, mas você não pode ir lá na minha colônia e vender o meu chocolate. Você não pode, porque o monopólio de vender chocolate para a minha colônia pertence a mim. É minha exclusividade. Mas se o meu tá melhor? O meu sempre vai ser melhor. Porque eu preciso pensar que o meu país ele tem que ter um superávit. A balança comercial tem que estar favorável para mim. Então eu crio uma série de mecanismos para proteger o meu Estado, para proteger a minha economia. Então eu crio um monopólio. Então uma forma de monopólio é somente o meu país vai vender chocolate para as colônias. Ou só o meu país pode ter um carregamento de chocolate, pode ter um navio atravessando os mares para vender chocolate. O seu não. Então é uma forma também de equilibrar a balança, né? Quando eu protejo e eu faço um monopólio do meu melhor produto, eu crio uma forma da minha balança comercial ficar sempre com superávit. Superávit no final do ano é lucro. Mais uma tela para vocês. Olha lá. Então já falamos do monopólio. O monopólio é exclusividade. Bom, então tá. Aí acabou a aula. E aí ela fala assim, ó, eu vou aprofundar mais na próxima aula. Então tem algumas coisas que ela não respondeu na aula que ela vai pegar e ela vai retomar na outra. Por exemplo, a questão da manufatura. Para os meus alunos, a gente já conversou. O que é manufatura? É eu pegar uma matéria-prima e transformar essa matéria-prima de uma forma mecânica ou artesanal em um produto. Então, eu já vou colocar aqui, ó. Acabou a aula do Centro de Mídias. Aí eu venho para o que eu aprendi. Então, sobre o tema mercantilismo, eu aprendi que... E aí você vai escrever, vai discorrer sobre aquilo que você aprendeu. Tá vendo como que o registro ele é aprofundado? Você só vai conseguir mostrar o que você aprendeu e organizar as suas ideias se você pegar e registrar dessa forma. Então, vamos pensar que as aulas que estão passando agora no ano de 2021, no mês de fevereiro, são 3 aulas por dia. Então, são 3 registros desse por dia. É como se você estivesse na escola. Você está estudando sozinho, mas você está assistindo uma aula. Se eu estivesse dando aula para vocês no presencial, nós estaríamos fazendo atividades parecidas. Então, o que a gente vai fazer? Registrar as atividades como se eu estivesse na escola. Então, os registros que vocês devem me entregar é dessa forma. Eu fico à disposição de vocês, eu espero que eu tenha ajudado na organização dos materiais. Beijo grande e vejo vocês em breve. Até mais.